Romanos 3, versículo 20, a Bíblia diz o seguinte, 20 em diante aí: porquanto pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Preste atenção nesse detalhe agora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não. Perdão, das obras? Não. Mas pela lei da fé. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que tu tens feito na vida da gente através da tua palavra, e acreditamos que através deste texto de hoje, de tudo aquilo que vamos ouvir, tu continuarás trabalhando dentro daquilo que precisamos, dentro daquilo que precisamos também de confronto, para que a nossa vida seja santificada para aquele dia, quando nos encontraremos com o Senhor. Tu estejas nos dando, a Deus, a direção de tudo aquilo que nossa vida precisa para florescer, para ser frutífera, espiritualmente falando, e para que essa espiritualidade deflagre bênçãos através da nossa vida comum, no dia a dia, da nossa biologia, da nossa ética, e tudo aquilo que fazemos com os nossos irmãos, ao nosso redor, nossos familiares, pessoas que estão conosco no dia a dia. Possamos ser bênção, que o nosso senso de humanidade aumente. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado essa parte de Romanos, o final do capítulo 3, para elaborar algumas questões da justificação. Precisamos entender como é que funciona a justificação. Tenho falado para vocês que entender justificação é importante, porque através da compreensão da justificação, muita coisa da nossa vida é clareada, como por exemplo a culpa. Se você tem culpa por pecados que já cometeu, porque uma coisa é você ter arrependimento, outra coisa é você ter culpa, outra coisa diferente também é você ter até certo remorso. As três coisas são normais, são sentimentos naturais do ser humano. Mas o que não podemos fazer é carregar culpa a vida inteira se já somos perdoados. E é a justificação que nos dá essa garantia, essa tranquilidade. A justificação nada mais é do que a doutrina bíblica que ensina que Jesus Cristo passou a justiça dele, de uma vida sem pecado, para você, e pegou o seu pecado e levou na cruz, morreu com ele. Isso é justificação. E a palavra para falar dessa troca é a palavra propiciação, que aparece aí no texto. Essa troca, essa ideia do Velho Testamento. E é por isso que vamos estudar, inclusive, Levítico e Êxodo, para que possamos entender essa terminologia veterotestamentária, essas palavras difíceis, trocando por miúdo agora para você entender, do Velho Testamento, porque senão a gente tem dificuldade de entender algumas cartas, como Romanos, como as cartas de Pedro, as cartas de João, o texto de Tiago e até mesmo o texto de Hebreus, que é o mais veterotestamentário do Novo Testamento. Ou seja, nós temos em Hebreus muitas expressões idiomáticas do Velho Testamento. E para entender Hebreus, se você não entender ali as leis de Israel, como é que funcionava o sistema sacrificial, se você não compreender bem essa ideia de tabernáculo, de templo, como é que era feita a questão da oferta, como é que Deus recebia a oferta dos servos dele e perdoava, você não consegue entender Hebreus, você tem dificuldade para entender Romanos. Por isso nós vamos paralelamente estudar também esses elementos do Velho Testamento para a gente ampliar a capacidade de interpretação correta da Bíblia. Bem, diante dessa interpretação, é importante que nós entendamos aqui, estudamos há 15 dias atrás, 20 dias atrás, que a justificação ela é necessária.
Se não fosse ela, nós não seríamos justificados, ou seja, não nos tornaríamos justos e não poderíamos entrar na presença de Deus. Lembra que eu expliquei aqui que o homem entrava na presença de Deus uma vez por ano, no Santo dos Santos, pedindo perdão pelos pecados de todo Israel, de todos aqueles que estavam ao lado de Israel, junto com Israel. Ele pedia perdão pelos pecados. Uma vez por ano, o homem entrava na presença de Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga. E a presença de Deus é liberada para nós. Hoje nós podemos ter intimidade com Deus. Hoje a coisa é tão maravilhosa que Deus mora em nós. Deus habita de maneira plena e de maneira completamente perpétua o ser humano convertido. Então Deus não só está em nós, Ele não sai mais a partir do momento da conversão. Isso só é possível porque nós nos tornamos justos em Cristo. Cristo conquistou na cruz para nós justiça. E agora nós somos considerados justos. Quando Deus olha para você, Ele não olha mais o seu pecado. Ele olha o que Cristo conquistou para você. A justiça de Cristo está impregnada em você, ela está estampada em você. E ela cobre os seus pecados. Lembra que eu expliquei da tampa do propiciatório? Que na verdade a tampa da arca, que é chamada propiciatório, é a cobertura. Cobre os seus pecados. A ideia é justamente essa. É isso que nós estamos lendo em Romanos aqui. Se não fosse a justificação, nós não poderíamos ter Deus habitando em nós. Tanto é que o Espírito Santo só toma conta de um corpo, só transforma o nosso corpo em casa de Deus quando somos justificados na conversão. Antes da conversão isso não acontece. Antes da conversão nós não somos justificados, não há inauguração da santificação, nós não somos adotados por Deus, porque só aquele que crê em Cristo é filho de Deus. O que não crê é apenas criatura. João é claro em falar disso, os primeiros versículos do seu evangelho. Nós só somos realmente recebidos na família de Deus quando há conversão. E só podemos ter relacionamento com Deus quando somos justificados. Porque eu entro na presença de Deus justo. E aí o meu pecado não é mais cerimonialmente visto por Deus. E aí nós podemos ter relação. Um relacionamento de amizade, de proximidade. Porque se não for a justiça de Deus, de Cristo sobre nós, nós não conseguimos ter contato com Deus. Nós somos afastados de Deus. E a Bíblia diz de muro de separação. Aquele que não tem a justificação está separado de Deus. Há um muro de inimizade, a Bíblia vai falar. Eu sou somente aproximado a partir do momento que tenho Cristo me dando a justificação, me dando a justiça dele. Enquanto a adoção me garante o futuro, nós somos adotados, a família, a ideia de que Deus não vai me esquecer porque eu sou filho, a justificação me garante o relacionamento. Eu posso me relacionar com Deus. Uma outra coisa que a gente começou a aprender, há uns 15 dias atrás, é que nós só conseguimos desenvolver fé em Cristo, receber justificação, a partir do momento que temos certeza da nossa falência espiritual. Não dá para se aproximar de Deus achando que Deus é um ser igual e que está, olha, apaixonado por mim, porque eu sou demais. Deus precisa de mim. É engraçado, nós temos alguns gabinetes de vez em quando, Israel, que é um negócio muito interessante. O camarada chega, senta no gabinete e diz assim: pastor, eu estou querendo vir para cá. E aí você pergunta, rapaz, mas o que fez você tomar essa decisão? Não, é porque eu sinto que a igreja precisa muito de mim. Aí você já acha estranho, né? Como é que é isso, né? Rapaz, a igreja tem 2000 anos de história, viveu até agora sem você. Você acha mesmo que precisa de você? Para começar, quem fundou a igreja é eterno. E fez a sua noiva algo eterno. Como é que precisa de você?
Claro, eu não estou dizendo daquela pessoa que chega e diz assim, pastor, querendo vir para cá, pedindo transferência, gosto de trabalhar, gostaria de ajudar. Não, isso aí é outra coisa. Aí a gente ama esse tipo de gente. Gente que quer ajudar, quer trabalhar, é bem-vinda. Né? Porque senão, né, entra naquela outra metade espiritualmente doente, que só lustra banco, que só recebe, parece até celular de quem não tem crédito. Né? Não faz nada por outrem, só recebe. Esse pessoal está doente, esse pessoal também a gente não faz nem questão. Pessoal que chega e fala, olha, gostamos de trabalhar, gostamos de ajudar, ótimo. Mas eu não estou falando desse, de vez em quando tem gente que nem se converteu ainda, e diz, não, eu estou vindo para cá porque eu sei que eu vou ser importante aqui, eu sei que vocês vão precisar de mim aqui. O cara quase que fala assim, eu nem sei como é que vocês conseguiram viver até hoje sem mim. Aí dá vontade de falar assim, é mesmo Jesus Cristo. Né? Dá vontade de falar, porque o cara se acha o próprio Cristo. Né? Tem gente que acha que a igreja foi feita por causa dela. Nós precisamos ter senso de falência espiritual para receber a justificação. Enquanto nós acharmos que somos merecedores, eu tenho gente da minha família que é assim, não, eu sou bom demais, não preciso me converter não, Deus olha para mim com carinho, com amor, olha, eu sou o queridinho de Deus, só falta o cara dizer isso. Um deles uma vez me perguntou, você acha que eu estou no inferno? Eu falei, de cabeça para baixo. Se eu compreendo um pouquinho de Bíblia, não precisa compreender muito não, você está perdido no dia do juízo. Eu contei isso aqui para vocês. A pessoa que estava do lado, meu cunhado, quase caiu do caminhão. Que isso, rapaz? Você também. Gosto de vocês dois, está feio. Falei para os dois. A gente estava tirando a grama do caminhão lá. Eu falei, se vocês não se converterem, meu irmão, não mudar de vida, é inferno, não tem conversa. Porque é uma realidade. Tem como a gente correr disso? O argumento de Paulo por todo o capítulo 2 até agora foi deixar claro que a lei só serve para condenar o homem. Salva ninguém. E ele vem trabalhando isso, e o fim do versículo 20 deste capítulo 3 traz uma situação lamentável para a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que é glória? Presença manifesta. É o poder visto. Isso é glória. Todos pecaram e se afastaram do quê? Dos atos gloriosos, da presença majestosa e visível de Deus. Estão longe de Deus, do que Deus está realizando, fazendo. Não há relacionamento. Todos pecaram. É sempre essencial e de vital importância que nos vejamos assim, pecadores, longe da glória. Ninguém poderá ser cristão se não se der conta da sua falência espiritual. Enquanto você achar que Deus precisa de você, de que você é o queridinho de Deus, de que você é abençoado sempre no meio de todo mundo, que você entra na rua e diz assim, Deus, preciso da minha vaga aqui para parar meu carro, porque eu sou especial. Enquanto você tiver esse tipo de tendência, você está numa situação deplorável. Porque a primeira coisa que nós precisamos perceber é que nós somos miseráveis sem Deus. Por isso que Mateus 5,3 vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito. O que são os pobres de espírito? Os espiritualmente falidos. Eles sabem que espiritualmente falando não podem fazer nada. Dependem totalmente de Deus. Não adianta falar em vir a Cristo se a pessoa não enxerga o seu desamparo, sua desesperança. Você não pode vir a Cristo apenas em busca de algo, de auxílio para alguma coisa, não. Há uma única razão para se ir a Cristo: compreender que nenhuma carne pode ser justificada pela lei de Deus. A lei só condena. A lei vem mostrar o seguinte: você nunca vai conseguir. E pelo fato de você não conseguir, você é miserável. Eu sou miserável. Peco todo dia. O que seria de mim
se Deus não decidisse resolver essa questão. Eu não conseguiria nunca. Espiritualmente eu sou falido, dependo da graça. Precisamos ter essa postura. Porque diante de Deus, toda a boca se fecha. Não há argumento. Só há um pedido de perdão, misericórdia. E quando o homem percebe isso, ele está pronto para se entregar a Cristo. Porque quando ele não consegue tirar nada de bom de si mesmo, aí sim ele está pronto para se converter. O mundo aí fora precisa entender isso. Enquanto o homem for arrogante diante de Deus, ele não conseguirá entender o que precisa entender para ser salvo. É interessante, queridos, que Lloyd Jones, no seu comentário sobre Romanos, ele vai falar que Deus trabalha em Paulo e o apóstolo, durante todo o capítulo 1, capítulo 2 e até meados do capítulo 3, ele faz questão de provar que todo mundo é pecador. Mas, se você prestar bem atenção nos versos que nós acabamos de ler, você vai perceber que chega num determinado momento que Paulo vai dizer assim: mas agora, tem um mais agora aí no seu texto. E esse mais agora é a grande frase do capítulo 3. Agora podemos ser justificados em Cristo. É a transição teológica do apóstolo Paulo. Ele vem falando, pecado, somos pecadores, ninguém vai ser justificado, tá? Mas agora, achou aí? Qual o versículo que está? Para todo mundo achar? 21. Mas agora podemos ser justificados. Essa é a ideia. É o resumo da ópera. Somos pecadores? Somos. Mas agora podemos ser justificados. É interessante que os puritanos, os pregadores do século XVII, do século XVIII, influenciados, os pregadores do século XVIII pelos puritanos do século XVII, eles sempre começavam suas pregações evangelizadoras falando primeiro da situação de pecado, para depois falar de benefício. Falei isso aqui há uns 15 dias atrás. E hoje em dia, quando a gente vai evangelizar, a gente quer inverter as coisas. Olha, vem para Cristo, porque Cristo é muito bom. Não, a primeira coisa que você tem que entender é que você é muito ruim. Porque a gente vende o Evangelho como o Evangelho fosse uma franquia de pontos. Porque você gastou demais no cartão de crédito, agora você tem pontos, benefícios. E aí parece que Jesus é a livelo. Vem cá trocar seus pontos por milhas. Ah, não, é porque você comprou lá na loja e ganhou um cupom. Vem cá trocar o seu cupom. É como se isso aqui fosse só benefício. Aí o cara vem atrás do benefício. Não, eu vou me converter, porque eu vou melhorar, né? O meu emprego vai melhorar lá, eu vou ganhar mais, eu vou me converter, porque aí eu vou parar de beber. O que não é mentira. Mas aí eu vou parar de beber, vou parar de gastar com esse negócio, meu dinheiro vai sobrar. O outro fala assim, eu vou me converter, porque aí eu vou me casar com alguém legal. Eu vou me casar com uma pessoa de Deus. Porque eu encontrei umas tranca-ruas aí na vida. Eu não quero isso para mim não, então eu vou para a igreja, porque aí eu vou encontrar um par legalzinho, gente boa, santa, gente de igreja, honesta, correta, não vai me trair. Aí o camarada vem, aí faz o apelo, ele levanta. Eu estou até parando um pouco com esse negócio de apelo. Não é que eu estou virando calvinista não, irmão, eu sou arminiano roxo. Deixar isso bem claro. Mas dizer para você levantar a mão não quer dizer nada. Porque muitas vezes o cara levanta a mão pelos benefícios. E aí o evangelho espreme o camarada, porque o camarada que levanta a mão pelos benefícios apenas, ele não tá dentro do contexto, ele não sabe o contexto inteiro. Ele não sabe o que o evangelho exige. E aí a hora que o negócio aperta, não, irmão, mas quer casar? É, eu quero.
Então tem que ir lá direitinho, registrar esse negócio. Ah, não, mas eu vou perder minha pensão. É que eu sou viúva, ela também. Nós dois temos uma pensão. E cada um aqui ganha 4.000 de pensão. E aí a gente vai perder 4.000. Aí não dá não. Aí como é que nós vamos fazer? Então nós vamos viver assim mesmo. Só não, então não pode ser membro da igreja não. Ah, mas como é que não pode? Então não pode. Vocês não vão legalizar a união de vocês? Qual é o testemunho que vocês vão dar lá fora? Ah, não, mas a gente não pode perder 4.000. Não entendeu o evangelho ainda, percebeu? Porque o evangelho vai pressionar. Ele vai exigir, vai haver perda. Tem coisa que é valiosa para a gente que a gente vai ter que deixar pelo caminho. Para seguir a Cristo, fazer a vontade de Deus. E aí o que acontece com a pessoa que não é convertida? Ela espana, ela não aguenta. Porque o evangelho, ele exige mudança. Eu estava olhando, eu até postei, não concordei com tudo não, mas, né? Aliás, eu detesto essa frase, não sei nem porque que eu usei, não precisa dizer que não concordei com tudo, né? Quem concorda com tudo? Mas, essa é a frase mais usada quando eu cheguei aqui. Pastor, gosto de tudo, não concordo com tudo. Nossa, aquilo me deixava, me dava, como é que diz aí? Como é que é? Írica, dava írica. Nossa. O que eu mais escutei aqui, não, pastor, não concordo com tudo do seu ministério, não. Quem que concorda? Nem eu. Mas tem coisa que eu quero mudar, que eu estou vendo que não está legal. Não é? Palhaçada. Mas só fala coisa boa, né? Mas pastor, estamos juntos. Oh, legal. Maravilha. Para que já começar negativamente? Né? Besteira. Bem, teve um vídeo que rolou na internet aí, de um pastor pentecostal pregando sobre a geração de crentes hoje. Eu coloquei, acho que no grupo da liderança da igreja. A gente dá uma olhadinha, achei interessante. Um pastor falando sobre essa geração de crentes ser a pior da história da humanidade. Uma geração que hoje você não tem como pastorear. Você não pode mais chamar atenção. O pastor não tem direito de falar nada. Você não pode falar, uma geração de crentes, ele dizendo, que você não pode corrigir uma roupa indecente, que a esposa fica com raiva, o marido fica com raiva, até o filho fica com raiva de você. Você falar, ó, esse decote não está legal não. Você não pode falar. Só não quero, igual eu coloquei no grupo aí, teve um grupo da igreja que eu coloquei semana passada. Só, olha, estou vendo vocês aí, o grupo está começando agora, o ministério novo, foi até o ministério ali da enfermaria. Coloquei lá no grupo. Olha, estou vendo calça muito apertada aí. Não quero. Mesmo que seja debaixo como é que é o nome lá? Do jaleco. Porque aí tira o jaleco para descer a escada, está lá o troço colante, não quero. Coloquei lá ou não coloquei no grupo? E o pessoal, tá certo, pastor, fechou, beleza, beleza. Mas tem gente que já sai do grupo e vai até embora da igreja. Porque uma geração não me toque, você não pode falar nada. Gente assim está perdida aqui. Não vai ficar muito tempo. Não aguenta. Porque eu não sei fingir que estou pastoreando. Não dá para mim. Vou falar mesmo. Aliás, deixa eu aproveitar o ensejo. O verão está chegando. E eu não quero ver saia acima do joelho aqui não, hein? Depois não adianta reclamar. Porque o pessoal aqui sabe como é que funciona. Não quero ver costa de fora, não quero ver decote aqui. Tem coisa que pertence ao seu marido ou futuro marido, a mais ninguém. Nada dessas calças colantes. Pastor, eu engordei um pouquinho, eu também. Sabe o que você faz? Coloca jeans. Coloca jeans que pelo menos ameniza as curvas. É mais fácil. Ah, mas não, tem um negócio de umas calças fininhas hoje aí, que parecem jeans, mas não são não. Aí dá uma engordada, aquele negócio estoura, aquele negócio fica... Não dá. Então, está chegando o verão. Uma das coisas que eu amo nessa igreja, aliás, tem duas coisas aqui que eu amo nessa igreja. Eu sempre tive problemas nas igrejas que pastoreei, e não tenho aqui. Primeiro, é uma igreja que zela pela decência, pelos valores da família. Ninguém aqui me enche paciência.
Eu dava uma orientação dessa em alguma igreja no Rio de Janeiro, o corpo diaconal queria reunião comigo depois, porque a neta do presidente usavam as roupas estranhas. Ah, pastor, mas não pode ser radical assim, que não sei o quê. Não vou mudar, não. Vou continuar falando. Perdia membro um atrás do outro e continuava falando. Essa igreja não me faz nenhuma pressão, muito pelo contrário. A liderança da igreja me dá maior apoio. Segunda coisa que eu acho linda aqui. Eu não tenho pressão para fazer a igreja crescer. Muito pelo contrário, se crescer de qualquer jeito, aí eu tenho pressão. Ó, pastor, tem gente entrando aí que o negócio... Dá uma olhadinha direitinho. Se começar a entrar de qualquer jeito, e eu também sou exigente, então a gente se dá bem. Isso me dá uma tranquilidade para pastorear, justamente porque a gente entende que evangelho é para crente. Servo de Deus, é para quem quer andar com Deus. Evangelho não é para quem quer ser simpatizante. O simpatizante não aguenta pressão. Uma hora ou outra ele vai espanar. E vai manchar o nome da igreja. Vai dar mau testemunho. Por isso que para entrar tem que ser crente. Ah, mas como é que a gente faz para saber? Bem, a hora que chega, você não tem como saber muito não. Mas pela continuidade você tem que saber. Dá para saber. E aí a gente trabalha na manutenção. É aí que a gente sabe quem é quem, é pelo fruto. Novo convertido, você não tem como saber se é de fato novo convertido, se é alguém. A gente procura fazer um trabalho básico, forte, para o cara entender o que é evangelho. Mas às vezes passa um ou outro lá que não entendeu ainda. E aí na constância depois a gente pega o cara, dá para saber. Porque aí o camaradinha posta um copo de cerveja lá no Natal, Brahma Chopp, e aí a gente chama o cara, que negócio é esse, rapaz? Tá maluco? Ele diz, não, eu acho normal. Então é normal aqui não, tá? Rumo a outro lugar que acha que isso é normal, porque aqui para nós não. Não é seu lugar. E pronto, aí a gente fica sabendo quem é quem. Porque evangelho não é para simpatizante. Tem muita gente querendo só benefício. O pessoal não está querendo hoje em dia o evangelho de verdade. Ah, eu quero ir para lá porque lá é melhor, né? É melhor para a minha vida. Versículos 21 a 26. O texto vai falar de um passado apagado. Paulo vai dizer que o nosso passado é apagado. Está aí. Através da justificação, nosso passado é apagado e somos perdoados. Isso só existe para quem de fato se arrepende. Tem que querer mudar de vida. Essa, inclusive, é a proposta do Eagles. Sabe qual é a grande missão do Eagles? A grande missão do Eagles é pegar crianças, adolescentes, entre 9 e 17 anos, e fazer de tudo para que eles não saiam do projeto sem ser convertidos. Essa é a nossa grande missão. Porque se eles forem convertidos, eles vão superar as intempéries lá fora. Se eles forem, eles vão superar. Eles vão aguentar o baque. Mas se não forem, o exército vai tirar do caminho. Porque não é o exército brasileiro, não. É quem frequenta o exército. O problema não é o exército. O problema é quem frequenta. É gente de tudo quanto é jeito. O problema não é a faculdade. Não é a faculdade que é um problema. Não, é gente junta. Você junta todo mundo ali, tem crente, tem não crente, tem gente que tem valor, tem gente que não tem gente que... E você bota seu filho ali no meio. Se ele não estiver preparado, ele capota. Ele larga a fé. Ele vai embora para o mundão. Ele não aguenta. Qual é a missão do Eagles? Mostrar Cristo de uma maneira clara para esse menino, para essa menina, antes deles enfrentarem o mundo lá fora. Porque se eles chegarem lá convertidos, eles vão aguentar. Eles vão superar o baque. Para que pudéssemos ser aproximados novamente de Deus, nós tínhamos que abandonar o pecado. Tivemos que abandonar o pecado. O pecado agora já não é mais atrativo, ele já não faz parte de algo que nos enche os olhos. Mas nós não éramos capazes de fazer isso, pela nossa própria natureza. E aí a justificação vem e traz uma coisa da qual eu não falei hoje ainda.
uma coisinha teológica chamada de regeneração. Deixa eu explicar para você. Quando você percebe a sua incapacidade de fazer a vontade de Deus, mas você deseja andar com Deus, você olha para trás, se arrepende dos seus pecados, você diz para Deus: Deus, eu não quero mais ser assim, estou desagradando o Senhor, muda a minha vida, eu quero ser diferente, eu quero andar contigo, ser aproximado do Senhor, e você faz isso de coração, o Espírito Santo vem habitar em você. E quando ele vem habitar em você, ele traz alguns benefícios espirituais, alguns elementos, vamos dizer assim, espirituais, que mudam o que você é, por dentro. Sua estrutura espiritual, ela é renovada. Na verdade, a Bíblia vai falar de reavivada. Você nasce de novo. Você recebe um pacote, é como se fosse um computador que recebesse um pacote para poder operar. Você compra o computador lá, não tem nada instalado, aí você tem que ir instalando os programas. É assim que funciona quando nós nos convertemos. Novos programas são instalados, para que nós possamos funcionar adequadamente. Tem até o antivírus, que é a Bíblia. Sai catando tudo e mostrando. Este computador está em perigo. De vez em quando você sente isso de manhã ao fazer o seu devocional. Opa, encontrei um vírus aqui. Isso aqui é pecado. Eu não posso mais andar assim. Aí você ora, faz a limpeza. Assim que funciona. Só que a máquina, ela é inclinada para o vírus, ela gosta do vírus. Quando ela recebe esse novo pacote, estou tentando trazer algo comum do nosso dia a dia para explicar teologicamente, para ficar menos complicado. Quando ela recebe o pacote operacional do novo sistema que é espiritual, essa inclinação ela tem que deixar de ser para o vírus para poder ser para Deus. É aí que entra a regeneração, porque o seu coração que era inclinado para o pecado, agora se inclina para Deus. O coração que era de pedra é transformado num coração de carne. Ou seja, e coração no Velho Testamento tem muito o que ver com energia. A energia que move o corpo. E no Novo Testamento, essa ideia é importada do Velho. Ou seja, a sua energia agora é inclinada para fazer a vontade de Deus. Quando você é justificado, você também é regenerado. E porque você é regenerado, você recebe uma nova natureza. Os pecados que você cometia antigamente contra Deus são apagados porque foram praticados pela velha natureza. Mas agora tem uma nova natureza em você. E por isso, então, todos os pecados da velha natureza são apagados. E todos os pecados que essa velha natureza ainda vai imprimir com resquícios em você, também são apagados, porque você está em luta constante agora contra ela. A nova natureza luta contra a velha. E por isso que Paulo vai dizer que tendo sido, pois, justificados pela fé, nós agora temos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. É Romanos 5:1. Agora nós podemos estar em paz, porque antigamente estávamos em inimizade. Agora não. Agora eu posso ter paz com Deus, caminhar com Deus, porque agora eu estou inclinado para Deus. Eu luto contra o pecado. E depois que eu morrer e for ressuscitado por Cristo, não pecarei nunca mais, porque serei da essência de Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala disso, inclusive. Agora nós somos essência em Deus. Nós estamos crucificados com Cristo, temos a essência divina em nós. E William Madison, no século XIX, ele é muito conhecido, porque ele escreveu muitos hinos. Tem um hino dele, que diz assim: Senhor, eu era cego, eu não podia ver, em teu desfigurado semblante, a tua graça, mas agora a beleza e o fulgor de tua face, em radiosa visão, raiam sobre o meu ser. Senhor, eu era surdo, eu não podia ouvir a emocionante música da tua voz, mas agora eu te ouço, e não como um algoz,
Todas as tuas palavras são preciosas para mim. Senhor, eu era mudo, eu não podia falar da graça e glória do teu nome e da sua fama. Mas agora, tocados por divina chama, meus lábios, teu louvor já podem entoar. Senhor, eu estava morto. Eu não podia ao teu lado fazer chegar a minha alma morta e destruída. Mas agora que tu me concedeste vida, eu saio da sombria tumba do pecado. Senhor, fizeste ver o cego por inteiro, o surdo ouvir, o mudo falar. Que emoção! Viver fizeste o morto, e alegre eu quebro então os grilhões do meu triste e duro cativeiro. É bonito esse escopo de composição dos séculos 17, 18, 19. Eu queria terminar lendo um texto com você, que está em Colossenses capítulo 2. Quero chamar a sua atenção para isso, porque de vez em quando nós enfrentamos alguns dilemas, e um deles é que o diabo ama nos acusar. O diabo adora nos acusar. Porque uma das coisas que o diabo gosta de fazer é trazer o seu pecado já perdoado para a sua realidade atual. Isso faz com que você sofra por aquilo que não tem necessidade. Eu tive que lidar muito com isso, porque eu fiz muita coisa na vida da qual me arrependo. E foi difícil ter que lidar com a culpa de ter feito tanta gente sofrer, tanta gente chorar, né, de ter participado de situações que levaram pessoas à morte. Isso é muito triste de se carregar. E quando eu vou à Volta Redonda, essas coisas para mim são piores. Porque eu ando na rua, eu vejo pessoas que eu fiz sofrer e que nem sabem que fui eu. Tive que lutar com essa culpa durante muitos anos. De ter saído das drogas e ver adolescentes que me idolatravam, que começaram a usar droga porque me idolatravam. Teve uma mãe uma vez que falou para o meu irmão: o seu irmão agora virou crente, deixou as drogas, mas iniciou meu filho na cocaína, ele saiu e deixou meu filho. Meu filho está aí para morrer. Isso é difícil carregar. E não é que eu saía oferecendo droga para criança, mas elas viviam perto da gente. O tráfico gera muitos garotos que querem ser como traficantes. E por mais que você diga, não, isso não é para você, não, sai daqui, mais cedo ou mais tarde eles perfuram o bloqueio, porque é o que eles querem para a vida deles. Eles idolatram. E ter que viver com isso é difícil. Me converti aos 19 anos de idade, até hoje eu encontro gente na rua, nossa, a mãe do fulano ali. Isso dói. Isso é difícil de conviver com isso. Mas Colossenses 2, 13 e 15 se tornou um texto que dá uma injeção de teologia na culpa, quando diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades. Essa ideia aí é de inimigos de outro reino sendo expostos por suas ações de escravismo. Os expôs publicamente, ou seja, Jesus demonstrou a atividade demoníaca, ele deixou claro qual era a atividade dos demônios, e deles triunfou em si mesmo. Nenhum servo de Deus, devidamente justificado, precisa caminhar com a culpa espiritual na consciência, porque de acordo com Paulo, nós já fomos perdoados. Amém, meu irmão? Portanto, se você fez um aborto, você não queria mais um filho, isso corrói o seu coração,
se você traiu a confiança de alguém, se você acabou traindo gente que você não deveria ter traído, se você em algum momento se apoderou do que não era seu, minha orientação, baseada na Bíblia, que você até procure restituir, se você fez e tem condições de restituir. Se você errou muito como pai, como marido, como esposa, como filho, como amigo na vida de alguém, se você aprontou demais na sua juventude, fazendo seus pais sofrerem, esteve abrigando ódio no seu coração durante todo esse tempo, se você também cometeu esse pecado, se você traiu seu cônjuge, eu não sei o que é que você fez que lhe traz tanta tristeza, mas nunca se esqueça que quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, Ele nos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todas as nossas ofensas, e rasgou a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Somos um povo perdoado, porque somos justificados em Cristo. Ele morreu daquela forma, para que o nosso pecado fosse apagado. Nosso pecado foi tatuado nele, no espírito dele. Ele morreu por nós, levando todos os nossos pecados, para que pudéssemos viver em Deus, perdoados e em paz. Antes de morrer, ele disse muito claro: deixo a paz para vocês. Não é uma paz como o mundo aí fora dá. Deixo a paz. A partir de agora vocês vão ter paz. Pode ficar em paz. Procure fazer tudo aquilo que Deus deseja de você a partir de agora. O passado foi apagado, se você de fato é convertido. Vença a culpa. Terá muito mais alegria do Espírito. Comece um ano novo sem ela. Errou lá atrás? Procure restituir o que você puder. Procure pedir perdão para quem você puder. Procure fazer de tudo para consertar as coisas. Mas aquilo que não tiver jeito de mudar. Já viu aquele preguinho que a gente coloca em quadro, aquela taxinha, para prender? Imagine o seu pecado, vai lá, prenda lá na cruz, ó. Prenda lá e vai embora. Porque foi isso que Cristo fez. Vamos orar? Que bom é começar um ano entendendo que você não precisa sofrer por conta do seu passado. Com o passado a gente só aprende. A gente não precisa sofrer. Somos perdoados em Cristo. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque mais um ano se passa, mais uma caminhada que nós conseguimos executar, percorrer. E Tu estejas, ó Deus, neste tempo nos dando a capacidade de perceber aquilo que precisa de conserto, aquilo que podemos mudar, e que os nossos erros, ó Deus, como convertidos, salvos no Senhor, não pesem sobre nós, a não ser que sejam didáticos, que sirvam de experiência, possamos aprender. Não somos insensíveis quando o Teu Espírito está em nós, aprendemos muito com os erros que cometemos, mas que possamos refazer o que possamos refazer. Nos dês, ó Deus, a capacidade de enxergar, de ouvir, de concatenar sobre aquilo que a gente pode melhorar. Abençoe a nossa desenvoltura espiritual, que possamos nos tornar seres humanos melhores, servos do Senhor melhores. Abençoe, Deus, a nossa capacidade de refeitio, possamos voltar atrás, reconstruir, perdoar, pedir perdão, restabelecendo amizades e também, claro, modificando nossas atividades, nosso jeito de ser, melhorando o temperamento, que o que para o mundo aí fora é impossível, muitas vezes mudar temperamento. Tu podes todas as coisas. Tu transformas uma pessoa irada
iracunda, na verdade, em pessoa calma, dominada pelo teu Espírito. Tu estejas trabalhando em nós, mais um ano se começa, uma grande oportunidade para que possamos mudar. Nos tornemos maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pais e mães melhores, cunhados, sogras, sogros, genros, noras, irmãos em Cristo, vizinhos, amigos de trabalho melhores. Em nome de Jesus, possamos evoluir. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.